Olá, turma. Eu sou a professora Maia Almeida e vou falar sobre estrutura atômica. Então, vamos lá. Galerinha, isso aqui é uma representação de um átomo. Olha que coisa magnífica. Onde eu tenho o núcleo, onde ficam as cargas positivas, que são chamadas de prótons, e as cargas neutras, que são chamadas de nêutrons. E eu tenho um núcleo pequenininho, mas que tem basicamente toda a massa, quase toda a massa do átomo. E tem os elétrons que giram ao redor desse núcleo e tem carga negativa. E ele fica aonde? Na eletrosfera. Lindo demais, é magnífico. Olha que coisa mais linda. Galerinha, agora, se vocês olharem aqui, ó, os elétrons vão ter carga negativa, os nêutrons carga zero, né, carga neutra, e os prótons têm carga positiva. Galera, lembrando que os nêutrons servem para que as cargas positivas não se choquem, ou seja, é como se fosse uma barreira para as cargas positivas não se chocar. Então, o núcleo é onde ficam as cargas positivas e os nêutrons, e a eletrosfera vai ficar os elétrons. Galerinha, vamos conhecer o núcleo. O núcleo ele é muito pequeno, representando menos de 0,1% do volume total do átomo. Ou seja, o núcleo ele é pequenininho e a eletrosfera, que é o quê? Grande. Contém 99,9% aproximadamente da massa do átomo. Então, ele é muito maciço e muito denso. E lá dentro do núcleo, eu vou ter os prótons, carga positiva, e os nêutrons, que têm carga neutra. E durante as transformações químicas, o núcleo dos átomos permanece inalterado, ou seja, as reações químicas não ocorrem no núcleo, elas vão ocorrer nos elétrons. Vão ocorrer na eletrosfera. Carinha, quando nós vamos conhecer um átomo, primeira coisa, nós temos que saber o seu número atômico. O número atômico de um átomo é como se fosse o CPF dele ou o RG, é o que identifica ele. Por exemplo, o átomo de carbono, o número atômico dele é 6. Se eu falar, tem número atômico 6, eu tenho que saber que é o carbono. Se eu falar número atômico 1, é o hidrogênio. Número atômico 8 é o oxigênio. Então, o número atômico é como se fosse o CPF desse elemento químico, desse átomo. E o número atômico ele vai representar a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo, ou seja, vai representar a quantidade de cargas positivas que eu tenho nesse átomo. E, relembrando, os prótons não mudam nas reações químicas, o que vai mudar é ali na eletrosfera. E como que eu sei o número atômico? O número atômico é igual à quantidade de prótons. Ou seja, o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um próton. Então, ele vai ter número atômico 1. O carbono tem 6 prótons, 6 cargas positivas. Então, o número atômico dele é 6. E assim por diante. Aí aqui tem um exemplo do carbono que eu falei para vocês, que o elemento carbono tem 6 prótons, logo o seu número atômico vai ser igual a 6. Galera, não esqueça, o número atômico é o número de identidade desse átomo, desse elemento químico. É ali que eu vou saber que elemento químico que é. Por exemplo, meu nome não é Maiele, eu tenho um CPF. E esse CPF, quando eu digito ele ali, por exemplo, vou fazer uma compra. Digito o nome do CPF lá, aparece meu nome lá. Maiele Dornelles Alves de Almeida, endereço tal, número tal. Então, ele me identifica. Então, o número atômico vai identificar o elemento químico, ok?
número de massa. Galerinha, o número de massa. Lembra que eu falei para vocês que a massa do átomo fica praticamente toda dentro do núcleo? E o que eu tenho no núcleo? Eu tenho prótons e nêutrons. Então, a massa vai ser formada pelos prótons, que são as cargas positivas, e pelas cargas neutras, que são os nêutrons. Ok? Exemplo, o carbono possui 6 nêutrons e 6 prótons. Então, ele tem 6 cargas neutras e 6 cargas positivas. Então, a massa dele vai ser 6 de próton e 6 de nêutron. Então, a massa vai ser 12U. U é unidade de massa atômica. É uma unidade de medida de átomo. Número de nêutrons. Galerinha, para mim saber o número de nêutrons, pensa. Se o nêutron fica no núcleo, a massa é praticamente o núcleo. Eu penso na massa como fosse o núcleo. O núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Se eu tirar a quantidade de prótons, não vai ficar a quantidade de nêutrons dessa massa? Então, nêutrons vai ser igual a massa menos a quantidade de carga positiva. Ou seja, quando eu tiro as cargas positivas da massa, me sobra somente as cargas neutras, que são os números de nêutrons. Galerinha, agora nós vamos para a eletrosfera. A eletrosfera é o que fica ao redor do núcleo, é onde ficam as cargas negativas, ou seja, ficam os elétrons. Apesar de quase toda a massa do átomo ficar no núcleo, o volume mesmo do átomo, ele depende mesmo da eletrosfera. Porque quanto mais camadas, eu posso ter até 7 camadas, quanto mais camadas eu tenho, maior vai ser esse átomo. Então, o que define o tamanho desse átomo é a eletrosfera, são os elétrons. Os elétrons apresentam uma massa muito pequenininha, por isso que nós falamos que a massa do núcleo, basicamente a massa do elétron, ela é desprezível comparado ao do núcleo. E os elétrons apresentam carga negativa. E, galera, a carga do elétron, ela vai neutralizar a carga do próton. Ou seja, um átomo, ele é eletricamente neutro. Ok? Mas ele pode tanto perder elétrons numa ligação química, como ganhar elétrons esse átomo. E aí eles vão formar cátion ou ânions. Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Turminha, agora nós vamos falar sobre elementos químicos. Os elementos químicos são átomos. Só que eu falo elementos químicos porque eu vou dar nome a esses átomos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, flúor, asfato, tungstênio, hálfio. Galera, na tabela periódica, os átomos, os elementos químicos são representados dessa maneira, dentro de um quadradinho, onde eu vou ter uma letra aqui, que é um símbolo, igual que eu tenho o carbono. O carbono, o símbolo dele é C, o C maiúsculo. Por exemplo, agora, o cálcio. O cálcio vai ser um C maiúsculo e um A minúsculo, ok? Aqui,
o número atômico, ele sempre vai ser o menor número e ele vai estar inteiro. Inteiro quer dizer que não vai ter vírgula. Então, o carbono, o número atômico dele é 6. É o número de identidade desse elemento químico. 14 é a massa desse carbono. Ou seja, a massa é sempre maior do que o número atômico. Então, quando você vê o número maior, vai ser o número de massa e o número menor é o número atômico. Galerinha, aqui, lá na tabela periódica, você vai achar o carbono 12. Vai ter um 12 aqui. Ah, professora, esse 14 está errado? Não, é porque na natureza eu não tenho só um tipo de carbono. Eu tenho carbono com massa, número de massa 12, número de massa 13 e número de massa 14. Eles são isótopos. O que diferencia neles? É o número de nêutrons. Os números de nêutrons deles são diferentes. Ah, professora, mas por que coloco 12 lá? É porque eles fazem uma média ponderada, onde eles vão pegar as massas 12, 13, 14, colocar a quantidade que tem na natureza, por exemplo, lá na tabela tem o carbono 12. Isso me diz o seguinte, que o carbono 12, como está mais próximo de 12, eu tenho mais na natureza do carbono 12. Fazendo a média ponderada, vai dar 12, alguma coisa. Ou seja, na natureza, eu tenho mais de carbono 12. Ok? Turma, como eu falei para vocês, não existe só um tipo de, por exemplo, de carbono. Eu tenho carbono 12, massa 12, com massa 13 e com a massa 14. O que vai diferenciar ali são o número de nêutrons, ok? Lembrando que a massa é os prótons e os nêutrons. E o que vai diferenciar desses elementos, desses carbonos, são os números de prótons. Eu tenho os isótopos. Eles são chamados de isótopos. Por exemplo, o hidrogênio, eu não tenho só um tipo de hidrogênio na natureza. Eu tenho o prótio, eu tenho o deutério e tenho o trítio. O prótio, ele vai ter somente um próton, ele não tem neutro. O deutério, ele tem um próton e um neutro. O trítio, eu tenho um próton e 2 nêutros. Gente, quando eu falo de isótopos, está mudando somente o número de nêutros. Então, o que acontece? São o mesmo elemento químico, só que com massa diferente, porque a massa ela é constituída pelo número de nêutrons e pelo número de prótons. Os prótons não mudam, quem muda são os nêutrons. Então, isótopos. Tá vendo esse pezinho? Você vai lembrar que os prótons são iguais. Então, o número atômico vai ser igual, ou seja, o mesmo elemento com massas diferentes, número de massas diferentes. Eu tenho aqui os isóbaros. Os elementos químicos, eles podem ser isóbaros. Isóbaros, esse A aqui, ó, representa a massa, ou seja, são elementos químicos diferentes, mas que vão ter o mesmo número de massa, ou seja, vai ter igual o cálcio aqui. O cálcio, ele tem massa 40, o argônio também tem massa aproximadamente 40. Então, eles são isóbaros, ou seja, elementos químicos diferentes, mas que têm o mesmo número de massa. Galerinha, isótonos. Isótonos, você vai olhar sempre para esse N aqui e vai pensar o seguinte, iso é igual. E tônus, e esse N você vai lembrar de nêutrons. Iso iguais, tônus de nêutrons. Ou seja, elemento químico diferente, mas vai ter o mesmo número de nêutrons. Por exemplo, o berílio tem 6 nêutrons. E o boro vai ter 6 nêutrons. Ou seja, eles são isótonos. Iso de igual, eletrônicos de elétrons. Ou seja, vão ser átomos ou íons com quantidade de elétrons iguais. Por exemplo, o sódio mais, agora depois eu vou explicar esse maisinho aqui e esse menos aqui, tá bom, galera? Mas, por enquanto, eu só preciso que vocês saibam a quantidade de elétrons aqui, ó. Então, são átomos ou íons com quantidade de elétrons iguais. O sódio mais, ele vai ter 10 elétrons. O oxigênio 2 menos vai ter 10 elétrons. E o nêutron o neônio vai ter 10 elétrons. Ou seja, eles são elementos
químicos isoeletrônicos, ou seja, tem a mesma quantidade de elétrons. Exemplo. Galerinha, número atômico do alumínio. Galerinha, esse exemplo aqui do alumínio. Ó, o número atômico, ele vai ser o menor número, ou seja, o 13. 13 é o número atômico. Lembrando que Z é igual ao número de prótons, ou seja, o P aqui também vai ser 13. A massa é o número de prótons e o número de nêutrons. E vai ser o maior número lá que vai aparecer na tabela periódica. Então, é 27. Galerinha, os elétrons, eles vai ser igualzinho a quantidade de prótons quando o átomo for neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Na tabela, todos os átomos estão neutros, ou seja, P aqui é 13, prótons é 13, os elétrons também vão ser 13. E os nêutrons, é só pensar na massa. Se a massa é a quantidade de prótons mais os nêutrons, para mim achar os nêutrons, eu pego a massa e tiro a quantidade de prótons. 27 menos 13 dá 14. Aí eu fiz outro exemplo aqui para o ferro, que vai ser do mesmo modelo. E aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de átomos que são isótopos, ou seja, a quantidade de prótons são iguais, eles são elementos químicos iguais, mas tem massa o quê? Diferente. Aqui é do urânio 235 e o urânio 237. Isóbaros vão ser o número de massa igual. Eu tenho o cálcio e tenho o argônio, 40 aqui, 40 aqui. E eu tenho os isótopos. Os isótopos, eles vão ter número de nêutrons iguais, 16, 16. Galerinha, muito obrigada. Lembrando que na próxima aula eu vou falar sobre distribuição eletrônica e sobre cátions e ânions.